Amém, a paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos, né? Acreditamos que é o nosso último culto online. Amém, no nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Aí você deixa a sua Bíblia aberta porque a gente vai discorrer alguns textos aqui. E eu estou muito assim impressionada como o Espírito Santo está, né, ministrando, porque os louvores que foram escolhidos tem muito a ver com a palavra que vai ser ministrada hoje. Joyce já falou alguma parte dos versículos que eu vou ministrar. Então o Espírito Santo já está aqui, confirmando essa palavra. Como é bom, né, nós estarmos no centro da vontade de Deus. Então nós vamos aí abrir as nossas Bíblias no livro na epístola, na verdade, de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 mesmo. E diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Fecha teus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Senhor, nós apresentamos essa palavra a Ti. Eu quero de forma especial apresentar todos que estão nesse momento nos acompanhando de forma virtual, mas nós sabemos que, como a Joyce falou, o mesmo Espírito que está aqui ministrando e estando aqui com a Sua presença está também nos lares. Nesse momento, Senhor, que o Senhor possa encontrar corações abertos e totalmente cativos e mentes cativas aquilo que o Senhor irá ministrar. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém? Bem, esse trecho, né, que nós acabamos de ler, na verdade é uma epístola, é uma carta que Paulo dirige à recém-inaugurada, recém-construída igreja de Filipe. E essa igreja, os filipenses, né, era uma igreja que contribuíram de forma financeira, de providência, de provisão para Paulo. E quando Paulo escreve essa carta para a igreja, ele na verdade não está no cenário de alegria, ele não está diante de uma situação favorável para ele. E o tema dessa mensagem tem muito a ver com o tipo de situação que, quem sabe, muitos de nós estamos vivendo. Eu queria até dar um título para essa mensagem, porque fala sobre como sentir alegria nos dias tristes, né? Quando a gente fala em sentir alegria, porque nós condicionamos muito o estar alegre a tudo que está ao nosso redor. Então, se as coisas estão contribuindo para o nosso favor, se as coisas estão favorecendo-nos, a gente vai sentir alegria. Quem não se alegra em ganhar um presente? Quem não se alegra com o nascimento de um filho? Quem não se alegra quando está sendo promovido, quem sabe, no emprego, ou quando uma porta de emprego é aberta? Quem não se alegra com as boas notícias? Só que Paulo não estava diante de boas notícias, ele não estava vivendo um ambiente de alegria, pelo contrário, porque ele escreve essa epístola exatamente quando ele estava preso. Então imagina alguém que está dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia, e ainda conseguindo orientar, conseguindo estimular aqueles que estão fora da cadeia a se alegrar. É muito inusitado para a gente pensar assim, né? Como é que alguém preso, e ainda por cima, ele não estava preso porque cometeu um delito, mas ele estava preso injustamente, sendo condenado por algo que ele não havia feito. E nós sabíamos que existia ali uma guerra política, né? Existia ali uma guerra para perseguir os cristãos. Então Paulo, por ser depois de Jesus
aquele cabeça do cristianismo, aquele que estava levando o cristianismo a disseminar, a ser disseminado, a ser propagado, ele foi perseguido. E ele, sabendo que a igreja que estava ali começando a se fundamentar, necessitava entender que ela precisava permanecer inabalável. Aí ele estava ali encorajando, na verdade, os novos cristãos a se manterem firmes, mesmo diante das severas e possíveis perseguições que eles iriam passar. Paulo está nos ensinando que, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às más notícias, nós precisamos nos alegrar. É muito incongruente, isso é muito irreal se nós formos olhar de uma forma humana e natural. Mas o interessante é que o cristianismo, ele é exatamente contrário a tudo aquilo que é pregado lá fora. Enquanto os livros de autoajuda vão dizer que a gente vai buscar no nosso eu, dentro de nós mesmos, a alegria, a satisfação, a realização e a resposta para as perguntas, Jesus vai dizer que ele é a resposta para os nossos questionamentos. Não são as psicologias, não são as psiquiatrias, isso são só instrumentos que Deus se utiliza, mas a nossa alegria está no Senhor. É exatamente como a palavra diz que nós precisamos ter esperança em meio às tribulações, ter fé em meio às tribulações, ter alegria em meio a momentos difíceis, porque Jesus vai dizer que a minha graça te basta. O cristianismo, ele vem de encontro, porque ele diz, olha, quando você está fraco, é que você é forte, porque o teu poder não se aperfeiçoa nas tuas aptidões, o teu poder não se aperfeiçoa nas tuas habilidades, mas o teu poder se aperfeiçoa no poder de Deus. A tua fortaleza, quando está sedimentada no Senhor, aí você pode declarar, porque quando sou fraco, é que sou forte, porque o poder do meu Deus se aperfeiçoa exatamente nesse nível de fraqueza, nesse nível de limite. E a primeira lição que eu queria compartilhar conosco nessa manhã é que nós, como seres humanos, nós conseguimos encontrar alegria e encontrar êxito e encontrar uma expectativa, uma perspectiva, só quando nós somos levados a termos um objetivo. Já viu pessoas obstinadas, pessoas perseverantes e pessoas inabaláveis quando elas estão fincadas num propósito? Eu estava lembrando quando eu estava fazendo essa mensagem sobre duas situações muito próximas a mim. Uma aconteceu comigo há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu fui para o Recife. E eu tinha muito objetivo de estudar. E nessa época acordava de 5 da manhã, eu fazia um estágio, na época na VASP, né, Aviação Aérea. Eu pegava lá de 7 da manhã a 1 da tarde. E a VASP, ela ficava na Boa Vista. Então, de onde eu morava para lá, para Boa Vista, era meia hora de ônibus. Então, eu pegava de 7 a 1 da tarde. E lá eu já estava fazendo curso de turismo. Só que o meu curso de turismo começava de 12h50 na cidade universitária. Então, eu saía de 1 hora, sem almoçar. Eu comia dentro do ônibus, sanduíche. Muitas vezes o ônibus lotado, eu com sono, eu me lembro que eu segurava assim, naquela parte do ônibus e cochilava. E ali eu fazia o meu curso de turismo de 12h50, que eu já chegava atrasado todo dia, até as 5h30 da tarde. E depois, às 6 horas da noite, já estava começando a minha faculdade, que eu fazia Relações Públicas na Católica, agora na Boa Vista. Então eu saía, mais uma vez, da cidade universitária para a Boa Vista, para acabar às 10 horas da noite. Então imagina, todos os dias eu acordava às 5 da manhã para chegar em casa às 11 da noite. Fazendo 2 cursos, estagiando. Eu lembro que teve época de eu fazer 4 provas por dia. Eram 2 provas no curso de turismo e 2 provas no curso de relações públicas. E eu fui muito estimulada a desistir nesse tempo, porque de fato era muito puxado. Eu me alimentava mal, eu corria muito, eu passava mais tempo em pé no ônibus do que qualquer outra coisa. Mas a resposta que eu dava era, eu tenho um objetivo e eu não vou parar.
E quando nós estamos com aquele objetivo, ainda que as coisas sejam de fato desestimulantes, cansativas, mas a gente não fracassa porque a gente tem um foco. Hoje meu filho está no exército e ele brinca, e ele ri, ele conta com alegria desse tempo difícil que ele está passando. Tempo onde ficou doente, não teve pai e mãe para cuidar, agora vai para o campo esse final de semana, vai passar uns dias aí que a gente sabe que são difíceis, mas ele consegue extrair alegria. Por quê? Porque ele está focado, ele sabe que tem um tempo, ele sabe que é aquilo que ele esperava, aquilo que ele desejava. Então, quando nós condicionamos ao nosso bem-estar a um objetivo, é muito fácil. É muito fácil a gente se sentir fortalecido para passar pelos dias difíceis, porque a gente tem um objetivo. Só que o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou falando para vocês que vocês estão passando por dias difíceis e irão passar por dias difíceis. E o seu maior objetivo não é olhar para as coisas ao seu redor e saber se você vai conseguir aquilo que você espera, mas é você estar alinhado com aquilo que Jesus quer de você. Quando o nosso objetivo é Jesus, ainda que tudo fique ao contrário, ainda que tudo nos leve a puxar para baixo e nos leve até a querer fracassar, nosso alvo precisa ser Jesus. Então Paulo ele estava dizendo: olha, cristãos, e ele estava falando para aqueles cristãos de 2000 e tantos anos atrás. Mas essa palavra ela é tão atual porque ela está dizendo assim: olha, se vocês não fixarem os olhos de vocês em Jesus, que é o autor e o consumador da fé de vocês, vocês não conseguirão sentir alegria. Se nossos objetivos estiverem fincados em nós, estiverem fincados no outro, nos relacionamentos, no trabalho, eu quero te dizer que todas essas coisas podem ser passageiras. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna, ela é eficaz e ela mantém-se para mim e para você. E aí como pode um crente, um cristão, sentir alegria em meio a situações tão adversas e tão contrárias? Existem dois tipos de ladrões, só vou falar de dois, existem muito mais. Mas eu quero falar hoje, nessa manhã, a respeito de dois tipos de ladrões que são eficazes, que tentam e que conseguem muitas vezes roubar a nossa alegria. E o primeiro ladrão é o ladrão do passado. É o ladrão das coisas velhas. É o ladrão de coisas que aconteceram. Lá em Filipenses 3, nos versículos 13 e 14, Paulo vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim. E ele fala: apresso-me em direção ao alvo. Quem é alvo? A fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que o passado faz? Ele nos aprisiona a lembranças, a experiências e a traumas. Eu até anotei aqui. Os traumas, eles nos escravizam no passado. E a ansiedade nos escraviza no futuro. Veja, a gente não consegue viver o presente quando a gente deixa que todas as coisas que passamos lá atrás, todas as frustrações, experiências, traumas, dores, perdas, rejeições e lutos, quando a gente deixa que essas experiências, elas não nos deixem avançar, nós estamos presos nesse passado. Mas também, quando nós estamos ansiosos demais para as coisas que ainda vão acontecer, pelas preocupações daquilo que ainda não aconteceu, mas que a gente deixa ocupar a nossa mente, roubando o nosso tempo, roubando a nossa alegria, nós estamos presos no futuro. Então, os traumas nos escravizam no passado e a ansiedade nos escraviza no futuro. Para quê? Para que a gente não viva o dia de hoje. E aí, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, fala a respeito de que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma,
nem com que nós haveremos de comer, nem beber, e nem tampouco nos vestir. Aí vem uma chave. Por que nós não precisamos ficar ansiosos? Porque o nosso Pai Celestial, nosso Pai Deus, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Amém. Se Ele providencia o alimento para um passarinho que hoje vive e daqui a pouco vai falecer, se Ele providencia o alimento para uma erva que hoje vive e amanhã murcha, Ele está dizendo, contudo, o seu bom Pai não vos deixará faltar coisa alguma. E porque você tem andado ansioso demais, ansiosa demais pelas coisas que ainda não aconteceram, se você tem um bom Pai que está cuidando de você. Então, o ladrão das circunstâncias, o ladrão do passado e o ladrão do futuro nos rouba a alegria do presente. E Paulo estava dizendo, olha, eu estou vivendo dias difíceis, eu estou preso injustamente. Ele estava ali na iminência de ser julgado e condenado pelo julgamento que ele sabia que iria ter. Mas ele conseguia, de dentro de uma prisão, estimular os que estavam fora da prisão para dizer, alegrai-vos no Senhor. E aí ele repete, outra vez digo a vocês, alegrem-se sempre no Senhor. Não deixe que as coisas que aconteceram possam paralisar você, para você vivenciar as coisas que Deus tem para você. Quantas pessoas nesse tempo estão deixando de viver coisas hoje por medo das coisas que aconteceram lá atrás? A gente vê muito pessoas, por exemplo, que estão paralisadas em avançar em novos relacionamentos, porque trazem uma bagagem, né, de experiências, de traumas, de pessoas que, quem sabe, lhe prometeram algo e não cumpriram. Mas Paulo está dizendo, olha, deixa o passado para trás. O próprio Deus, ele fala, olha, Jesus vai dizer assim, deixe que as coisas velhas de fato fiquem para trás, porque eis que eu faço nova todas as coisas, e as coisas velhas precisam ficar de fato para trás. E Deus vai falar que Ele lança no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades e transgressões, e delas o Senhor não lembra mais. Então por que nós precisamos trazer na nossa memória sentimentos, situações e circunstâncias e experiências que estão nos aprisionando, não só nos aprisionando no passado, mas impedindo que nós possamos avançar em glória. Para quê? Para que sigamos para o pleno, para ganhar o prêmio da vocação celestial em Deus, que está através de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer, eu me apresso para vivenciar em direção ao alvo que é Jesus. Eu tenho pressa em viver as coisas de Deus. Eu tenho pressa em viver a palavra de Deus. Eu tenho pressa em viver as promessas de Deus, daquilo que Deus tem para mim. Amém? Amém. E aí o segundo ladrão que eu quero falar nessa manhã são o ladrão que são as pessoas. Quantas pessoas nos roubam a alegria? E Paulo vai dizer lá em Filipenses, ainda no capítulo 3, de 17 a 20, ele vai nos fazer uma advertência. Ele diz assim, caros irmãos, sede meus imitadores. Ele está dizendo assim, imitem a mim, olhem para mim, e que vocês possam reproduzir aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou falando para vocês. E ele fala, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que nós temos vivido. Ele está dizendo assim, olhem para mim e se mirem também naqueles que vivem como eu, imitem a mim, tenham a mesma fé que eu tenho a mesma esperança que eu tenho, porque assim vocês vão conseguir ter um padrão de vida melhor, uma qualidade de fé melhor. E aí ele vai dar a resposta, porque como eu já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, Paulo vai dizer, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Essa história de que você vai conseguir ser amigo do mundo e amigo de Cristo, ou você escolhe agradar o Senhor Jesus e agradar o coração dele, renunciando a tantas coisas, e essas tantas coisas vão ser também tantas pessoas que não estão para somar na sua vida, porque
O Evangelho de Cristo, ele é a contramão do mundo. Nós não pertencemos ao mundo, nós somos aqui, estamos de passagem aqui, somos peregrinos nesse mundo. E Paulo está dizendo, você está preparado para ganhar inimigos, mas os inimigos da cruz? Vocês estão preparados para serem perseguidos, para serem, quem sabe, criticados por causa do Evangelho? Porque há muitas pessoas que estão presas ainda a tradições, estão presas ainda àquilo que as pessoas acham a seu respeito, por medo de perder aquele amigo, de perder aquele relacionamento. Mas Jesus vai dizer, aquele que deseja seguir-me, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, não existe outro caminho que não seja o de morte para seguir a Jesus. E de morte, e que tipo de morte? A morte da tua vontade, a morte do teu eu, a morte, inclusive, das pessoas que você sabe que não vão ajudar você nessa caminhada. E aí, quem são esses ladrões? As pessoas podem ser ladrões. Nós acabamos de louvar esse louvor que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí tem uma passagem que ele fala assim, ou mesmo palavras de alguém, né, que não quer na gente acreditar. Quantas vezes nós nos condenamos e nós ainda deixamos que outras pessoas nos condenem e a gente paralisa porque pelas palavras que outras pessoas falaram, pela forma como as pessoas pensam ao nosso respeito. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o teu referencial? Sabe quem você precisa agradar? Ao Senhor Jesus. Se aquilo que você tem feito, se aquilo que você tem buscado está exatamente em conformidade com aquilo que Jesus quer de você, você está no caminho certo. E quando você escolher esse caminho, você vai surpreender as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque quantas pessoas vão olhar para as circunstâncias e vão dizer assim, ou essa pessoa é muito fria diante das situações, ou ela é dormente, porque parece que ela não está vendo tudo que está ao seu redor, ou ela é uma imprudente. E eu quero dizer que nós podemos sermos corajosos e fortes e firmados, porque nós temos um Deus conosco. Nesse tempo é a hora que os fortes e corajosos vão se levantar. Nesse tempo é a hora em que nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, continuar avançando. Eu falava na célula sexta-feira, eu falei, eu não quero saber o que pensam a meu respeito, porque eu costumo dizer essa frase, quem está fora não vai compreender nunca o que está acontecendo dentro. Sabe por quê? Porque quem está na presença de Deus sabe o que está acontecendo. E quem está fora vai ser muito fácil criticar. Pode me ajudar, por favor, Felipe, com o dedo de lá. Eu lembro de 2 momentos, eu já estou finalizando, onde pessoas que estavam na presença de Deus foram criticadas, foram julgadas, foram levadas a serem mesmo julgadas. Uma delas foi Davi. Davi, ele voltava com a arca da aliança de Deus, e para Davi, isso era um sinal de honra e de orgulho. Eu imagino que é muito coração, pelo menos eu vou falar de mim, de como eu me sinto, como eu me senti pela segunda vez, né? Porque a gente já passou há 1 ano atrás essa coisa da pandemia e as igrejas fechadas. E eu queria muito a igreja aberta para voltar a adorar a Deus na casa de Deus. Eu tinha saudade da casa do Pai. O salmista vai dizer lá no Salmos 84 que ele tem saudade da casa do Pai e que ele desejava ser como as andorinhas que fizeram um ninho na casa de Deus e moravam na casa de Deus. Porque o salmista vai dizer que mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias fora da sua presença. Olha como isso é forte. Tem pessoas que já estão achando, tá bom do jeito que tá a gente fazer culto,
via Facebook, via Instagram, eu não me conformo. Por mais que a gente busque um momento de adoração aqui, por mais que a gente saiba que o Espírito Santo está aqui, mas eu quero estar na casa do meu Pai. Eu desejo estar na casa do meu Pai. E Davi, quando ele voltava com a Arca da Aliança, o coração dele estava tão alegre, tão regozijado, porque ele sabia que estava trazendo a presença de Deus para Israel. E quando ele foi se aproximando já do seu palácio, havia uma comitiva lá com ele. Davi ficou tão cheio do Espírito Santo de Deus, ficou tão cheio de alegria, que ele abriu mão de todo o protocolo que aquele ritual exigia. E ele tira sua roupa de rei, porque naquela hora não interessava ele estar ali com as vestimentas de rei, quando na verdade ele deixou apenas o seu efode sacerdotal. Para Davi ali, ele se despiu de todos os diplomas e tudo aquilo que ele representava, porque ali naquele momento ele era apenas um adorador. E quando Davi então vem e se alegra, e os seus homens se alegram junto, e há ali um júbilo, a sua esposa Mical estava na janela aguardando a chegada do seu esposo, e ela estava fora da presença. E como uma mulher que estava fora da presença, ela não foi para dentro da presença, ela não foi para junto do seu marido se alegrar e se regozijar. Pelo contrário, quando ele agora finalmente despede todo mundo e vai para perto da sua esposa, a palavra dela foi de reprovação e crítica. Que papelão que você fez? Tu agiste como um homem desavergonhado, mostrando praticamente a tua nudez diante dos teus servos. Sabe qual é a resposta de Davi para Mical? Se eu puder me rebaixar ainda mais, eu me rebaixarei diante do Senhor. Se eu puder me humilhar, eu me humilharei ainda mais. Era como Davi estivesse dizendo: Mical, você não compreende, porque quem está dentro não entende quem está fora. Quem está vivendo as coisas sobrenaturais de Deus sabe o que está acontecendo. Quem está fora não vai entender. Quem está fora nunca vai entender o que está acontecendo dentro. Quem está na presença de Deus, se entregando e se derramando na sua presença, quem está fora não vai entender, vai achar exagero, vai achar gritaria, vai achar qualquer outra coisa. Sabe uma mulher que estava na presença de Deus se derramando? Ana chega lá no livro de 1 Samuel, está ali orando ao Senhor. O seu coração estava amargurado, ela estava cheia de dores, cheia de angústias, porque estava tardando demais aquilo que ela tanto desejava. E era uma dor que o Senhor havia causado, porque a palavra diz que foi o Senhor quem havia cerrado a madre de Ana. Mas ela estava ali se derramando aos pés daquele que podia resolver o seu problema. Ela não estava colocando no Facebook declarações alfinetadas para que alguém pudesse ver. Ela estava diante daquele que poderia resolver o seu problema. E Deus está falando nessa manhã: porque você tem clamado, porque você tem julgado, porque você tem criticado e porque você tem pedido ajuda para quem não vai resolver, não sou eu suficiente para agraciar a você. Até o próprio marido de Ana pergunta para ela: Eucana, Ana, por que você anda aflita demais? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele não compreendia a dor que estava nela, mas ela sabia que só um poderia arrancar aquela dor, só um poderia curar ela da esterilidade dos sonhos. E o Senhor faz então uma aliança com ela, ela faz uma aliança com o Senhor. E aquela mulher então diz: Senhor, se atentamente tu ouvires a oração da tua serva e de mim te lembrares, aquilo que o Senhor me dará, eu devolverei como prova de aliança. Eu te devolvo aquilo que o Senhor me dá. Senhor,
naquele momento a petição que tu acabastes de fazer a ele. 9 meses depois, Ana tem o seu Samuel nas mãos. Sabe o que a palavra diz? Que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Ela recebeu a palavra, deixou essa palavra entrar no seu coração e na sua mente e se alegrou. Quer dizer que Ana já estava grávida? Quer dizer que Ana já estava de posse de Samuel em suas mãos? Não! Mas ela tinha uma palavra de Deus. E a palavra de Deus mudou a sorte de Ana. Quantas vezes nós temos ouvido a respeito dessa palavra? E essa palavra só consegue mudar você na hora que você está aqui escutando. Mas você não deixa que essa verdade entre no seu coração e gere vida. O Senhor está lhe dizendo nessa manhã, homem e mulher, alegre-se em mim. Alegre-se sempre em mim, diz o Senhor. A tua alegria tem que estar sedimentada naquele que pode todas as coisas. A tua felicidade tem que estar sedimentada na promessa daquele que pode todas as coisas. E aí, para finalizar, lá no livro no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, diz assim: Paulo, já finalizando a sua epístola para alegrar os que estavam fora da prisão, ele diz assim: olha, eu não vos declaro isso. Eu vou ler o 10, que diz assim: alegro-me. Paulo está dizendo: alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Nesse momento Paulo está agradecendo pelos recursos que os filipenses mandaram para ele, porque ele estava necessitado. Não havia dinheiro para comprar comida e lá na prisão não davam comida para ele. E os filipenses foram generosos. Eles mandaram por 2 vezes ofertas generosas para a manutenção do seu servo. Era uma igreja que se compadecia com as necessidades do seu líder. E aí ele continua: não vos declaro isso por estar necessitado. Ele está dizendo assim: olha, eu estou agradecendo pelo que vocês mandaram para mim, mas eu sabia que mesmo se vocês não enviassem, eu estou sustentado, eu vou ficar de pé. E ele fala: porque eu aprendi a viver satisfeito, olha que segredo, sob toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo assim: eu cheguei num nível de intimidade com Deus que a minha despensa está vazia. Eu posso não ter o lanche das crianças, eu posso não estar com a minha conta paga, mas eu continuo alegre no Senhor. Paulo está dizendo: eu não me alegro porque as coisas vão bem. Eu não continuo alegre, eu não permaneço feliz porque tudo me vai bem. Mas ele está dizendo: porque eu aprendi a ser satisfeito em toda e qualquer circunstância. E ele continua dizendo assim: porque eu sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Porque eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Você consegue ser feliz em qualquer lugar e em qualquer situação? Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Meu Deus, que lição! E aí o fechamento que ele faz é: sabe por quê? Sabe qual é o segredo? Filipenses 4,13. Guarda essa palavra no teu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Paulo só conseguiu dizer isso porque ele diz assim: eu posso passar por todas as situações. Eu posso passar por todas as privações. Eu posso passar por todas as perdas. Eu só consigo passar por todas as circunstâncias contrárias porque eu tenho um Deus que me fortalece. Posso todas as coisas. Posso viver todas as coisas
posso viver toda e qualquer circunstância, porque eu tenho um Pai que me mantém de pé. Amém? Que palavra! E eu acho que essa palavra ela é mais ainda pertinente, ela ainda é mais aplicável diante de todas as situações que nós possamos estar passando. Eu não estou dizendo que os dias têm sido fáceis, eu não estou dizendo que o cenário que nós estamos vivendo é um cenário favorável, que vem dias melhores, não. Mas eu estou falando que só existe um mistério, como Paulo vai falar aqui. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Há tantas situações que podem tentar roubar a nossa alegria. Há tantas palavras que podem roubar a nossa alegria. Mas Paulo vai dizer que se a nossa alegria ela não for circunstancial, ela vai permanecer. Alegrem-se sempre, não às vezes, não alguns momentos, mas ele está dizendo assim: se você colocar em prática, alegre-se sempre em quem? No Senhor, num Deus que é imutável, num Deus que permanece e num Deus que fortalece e que pode todas as coisas. Amém? Eu queria, antes de passar para os meninos do louvor aqui, eu queria orar por você. Estou sentindo de Deus que existem pessoas aqui nesse momento que estão necessitadas que essa palavra ela gere vida, que ela possa entrar no coração e você possa viver essa novidade de alegria. Porque assim como Ana, bastou uma palavra de Deus para que tudo mudasse no seu cenário. Não quer dizer que Penina não ia mais parar de provocá-la. Não quer dizer que no outro dia a vida de Ana melhorou. Mas quer dizer que ela só conseguiu mudar o seu semblante. Porque ela confiou na palavra liberada por Deus para ela. Nessa manhã, o Senhor está liberando uma palavra para você. Na verdade, é mais uma ordem para você. Ele está dizendo assim: não fique aflito, não fique ansioso, não fique preocupado com as coisas que vão acontecer. Alegrem-se em mim, porque vocês podem suportar todas as coisas, porque vocês têm a mim que te fortaleço. Amém? Fecha teus olhos aí onde você está, porque eu queria orar um pouco por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar a vida de todos que estão nesse momento nos escutando. Sim, nós sabemos que o cenário tem sido difícil. Nós sabemos que as más notícias têm chegado até nós. Nós sabemos, ó Deus, que existe aí uma esfera de preocupação, de insegurança em nosso meio. Mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos nos teus livramentos. Nós confiamos no teu cuidado. Nós confiamos que o Senhor é quem restitui a nossa alegria, que o Senhor é quem nos fortalece, porque a tua alegria é a nossa força, Senhor. E nesse momento eu quero apresentar os corações e mentes que estão nesse momento escutando essa live, que possam ser cheios da alegria, porque a alegria ela é um fruto do Espírito. E quem tem o teu Espírito Santo já tem essa alegria, já tem esse fruto já germinando no seu coração. Então traz, Senhor, à tona essa alegria, que nós possamos ser cristãos alegres, cristãos inabaláveis, que nós possamos, ó Senhor, pegar essa palavra, essa promessa, e que nós possamos colocar em prática nos nossos dias, Pai. Ainda que dias difíceis venham, ainda que más notícias venham, ainda que nós sejamos surpreendidos, Pai, por coisas que nós não gostaríamos de passar, todavia, nós podemos falar como Abacuque falou, todavia, nós nos alegraremos em Ti, no Deus da nossa salvação. Ainda que as coisas sejam totalmente contrárias, a nossa fé está firmada em Ti, Senhor. Alcança os corações e mentes nesse dia. Alcança, Senhor, aqueles que estão temerosos, desesperançosos. Que o Teu Espírito possa ir agora e tocar mentes e corações
Há homens e mulheres preocupados aqui, o Senhor está me mostrando, com o dia de amanhã. Preocupados como é que vão amanhã providenciar o seu cuidado. E o Senhor está dizendo, não te preocupas com o teu dia de amanhã. Porque se eu sou o Deus que cuido do teu hoje, eu cuido do teu amanhã também. Por que você está olhando para as contas? Por que você está olhando para as circunstâncias? Eu te sustento e eu te digo, não faltará azeite e farinha na tua casa. Porque aquele que eu tenho aliança, eu firmo e cumpro a minha aliança. Eu valido a minha aliança. Ah, Espírito Santo de Deus, muito obrigada pelo teu favor e pelo teu cuidado. Nós não merecemos. Assim, ó Senhor, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.